Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para Histórias do Brasileirão, 9ª rodada. Isso mesmo, o campeonato foi parado, né, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, motivo mais do que justo, e retorna agora, a gente não teve 7ª e 8ª rodadas, retorna agora com a 9ª rodada da competição, e são vários clássicos nacionais nessa retomada do Histórias do Brasileirão. E a gente vai falar de Atlético e Palmeiras, e a gente vai recordar o primeiro confronto deles em competições nacionais. A gente volta lá no ano de 1967, tá? No torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, que depois em 69 e 70 teve também o nome de Taça de Prata, mas 67 é um ano muito especial para o palmeirense. Por quê? Porque o Palmeiras vence a Taça Brasil e vence essa primeira edição do Robertão Nacional, porque o Robertão, na verdade, era o torneio Rio-São Paulo, criado lá em 1933, que em 67 passa a ganhar equipes de outros estados. E os mineiros entraram, Atlético e Cruzeiro, e acontece aí o primeiro confronto entre Atlético e Palmeiras, e é uma curiosidade, tá? Porque esse jogo, apesar de o Palmeiras ter dominado a temporada de 67, o Atlético vence no Mineirão. O jogo termina 4-2 para o Galo e essa partida tem uma grande curiosidade. Por quê? O zagueiro central Djalma Dias, tá? Pai do Djalminha e que depois defendeu o próprio Atlético, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira com a camisa do Galo, faz 2 gols contra. Isso mesmo. O Galo vence por 4-2 e seus gols são marcados por Djalma Dias contra... Djalma Dias, gente, pelo amor de Deus. Djalma Dias contra 2 vezes, Buião e o Santana. O César Maluco, centroavante, e Jair Bala, tá? Que é um dos grandes ídolos aí da história do América, aliás, o maior ídolo da história do América, o Jair Bala, ele desconta para o Palmeiras. Então, o jogo Atlético e Palmeiras pelo Robertão de 1967, disputado em 29 de março no Mineirão, termina 4-2 para o Galo, tem como grande curiosidade a noite infeliz do zagueiro Djalma Dias, que depois defendeu o Galo, né? Djalma Dias marcou 2 gols contra nessa partida. Teremos Grêmio e Botafogo nesse retorno do Brasileirão, é a volta do tricolor gaúcho ao Campeonato Brasileiro, e a gente vai contar uma história muito interessante deste confronto na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai voltar lá no ano de 1978. O Botafogo fazia uma temporada impressionante e já acumulava uma invencibilidade de 52 jogos. Isso mesmo. O Botafogo tinha 52 jogos sem perder. Um recorde no futebol brasileiro, sendo que no Brasileirão daquele ano eram 24 jogos sem derrota, com 14 vitórias e 10 empates. Na penúltima rodada da terceira fase da competição, lembrando que naquele ano as vitórias por 3 gols ou mais de diferença valiam 3 pontos e vitória por 1 ou 2 gols de diferença valiam 2 pontos. Então quer dizer, ganhou por 3 gols ou mais de diferença marcava 3 pontos, ganhou por 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, marcava 2 pontos quem vencesse o jogo. A gente tem o confronto entre Botafogo e Grêmio no Maracanã, dia 20 de julho de 1978, tá? E tinha a briga ali de Botafogo, Grêmio e Palmeiras pelas 2 vagas da chave nas quartas de final da competição. O que aconteceu? O Grêmio acaba com a invencibilidade do Botafogo de forma inquestionável. Aplica uma goleada por 3-0, 2 gols do Renato Sá e 1 do Jorge Leandro, quebra a invencibilidade do Botafogo, praticamente se garante na outra fase da competição. Lembrando que o Renato Sá, que foi o grande nome dessa partida que marcou 2 gols, no ano seguinte ele foi contratado pelo Botafogo. Renato Sá, que jogou também no Atlético do Paraná, jogou no Galo, né? E chegou aqui no Atlético, meia, jogava de ponta esquerda, de meia esquerda, um jogador de muita qualidade, mas o Renato Sá foi o grande nome desse jogo no dia em que o Grêmio quebrou a maior invencibilidade da história do Botafogo e um recorde no futebol brasileiro. O Botafogo não perdia 52 partidas, encarou o Grêmio no Brasileirão, tinha 24 jogos invicto, 14 vitórias e 10 empates. O Grêmio vai ao Maracanã, faz 3-0 no Botafogo e quebra a invencibilidade do alvinegro carioca. Aí na última rodada, a gente teve um Grêmio e Palmeiras, eles empataram por 1-1 em Porto Alegre,
E apesar de ter feito 2-1 no São Paulo, o Botafogo, que era a grande sensação do campeonato, ficou de fora da fase seguinte do Brasileirão. Então a gente traz aqui essa recordação de Grêmio e Botafogo no Campeonato Brasileiro de 1978. Vasco e Cruzeiro em São Januário. A gente já falou aqui da decisão de 74, tá? Mas é um assunto muito forte quando esses dois times se encontram e a gente vai contar mais um lado dos bastidores daquele Campeonato Brasileiro, que terminou com um quadrangular decisivo, além de Vasco, Cruzeiro, tinha Internacional e Santos, tá? E a decisão no Maracanã, ela acontece por causa de um jogo deste quadrangular decisivo aqui no Mineirão entre os dois clubes. Cruzeiro e Vasco, eles empataram por 1-1 na segunda rodada desse quadrangular decisivo, tá? O Cruzeiro fez o seu gol com Zé Carlos, o Vasco com Alfinete. Esse jogo foi dia 24 de julho de 74. Só que nessa partida, no último minuto, a gente teve um pênalti do Alcir, zagueiro vascaíno, sobre o Palinha, centroavante cruzeirense. Só que, o que aconteceu? O Sebastião Rufino, um árbitro pernambucano, não marcou essa penalidade. O próprio Alcir, depois do jogo, disse: os árbitros nunca marcam pênalti nos minutos finais dos jogos, no último minuto do jogo. E o Cruzeiro ficou revoltado com a não marcação desse pênalti e aconteceu a invasão de campo, tá? O Wilton Chaves, o vice-presidente, o Furlete, esse pessoal invadiu o campo, teve uma confusão, troca de soco, polícia no gramado, essa coisa toda. E aí o Cruzeiro, com esse resultado, ficou atrás do Vasco. Na última rodada, o Cruzeiro dependia de um empate, pelo menos, do Vasco com o Internacional no Maracanã. E não é que ele aconteceu, o Cruzeiro fez 3-1 no Santos, lá em São Paulo, no Morumbi. O Vasco e o Internacional empataram por 1-1 e o Cruzeiro e Vasco terminaram com a mesma pontuação. Aí o regulamento previa um jogo de desempate. Esse jogo de desempate seria na casa do time com a melhor campanha, no caso o Cruzeiro. Mas o Vasco recorreu à Justiça Desportiva, alegando que o regulamento previa inversão de mando de campo caso acontecessem episódios como o do jogo entre eles pelo quadrangular decisivo, que foi em turno único. O que aconteceu? A questão foi para o tribunal da CBD, e aí o tribunal da CBD suspendeu a partida decisiva entre Cruzeiro e Vasco até o julgamento. A coisa ia se arrastar, existia a possibilidade de os dois clubes serem até declarados campeões nacionais de 1974, e diante dessa, poderia o jogo ser no ano seguinte, lembrando que isso era em julho de 74. Por causa disso, o Cruzeiro abriu mão do mando de campo, até pela maior renda que se teria no Maracanã. Lembrando que o estádio recebeu quase 113 mil pagantes naquela noite, de 1º de agosto de 1974. O Cruzeiro aceitou jogar no Maracanã e aí todo mundo já sabe o que aconteceu. O Vasco vence o Cruzeiro por 2-1 em mais um jogo carregado de polêmicas de arbitragem. Por quê? Primeiro, o Vasco reclama de um gol anulado, tá? O Vasco tinha um atacante chamado Jorginho Cavoeiro, o Vasco reclama de um gol anulado do Ademir. E o Cruzeiro reclama do gol anulado no final do Zé Carlos. Então, quer dizer, o Vasco reclama de um gol do Cruzeiro de forma mais forte e mais absurda, a anulação do gol, e o Vasco conquista seu primeiro campeonato brasileiro, vencendo o Cruzeiro no Maracanã por 2-1, um jogo que teria que ser no Mineirão, mas o Cruzeiro, diante de toda a polêmica que envolveu o julgamento dessa partida, que poderia ser adiado, que poderia acontecer no outro ano, os dois poderiam ser declarados campeões, aceitou jogar no Maracanã e aí acabou perdendo esse título para o Vasco, tá? Lembrando que o Roberto Dinamite, né, ele se tornou o jogador mais jovem a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro, a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro. Ele tinha apenas 20 anos quando foi artilheiro de 74 e já era o grande nome daquele time do Vasco da Gama. Então, quer dizer, Vasco e Cruzeiro, a partir de 74, criaram uma grande rivalidade que nasceu não só na final do Maracanã, mas principalmente no jogo entre eles no Mineirão, pelo quadrangular decisivo do Brasileirão de 1974. E agora nós vamos falar do majestoso, isso mesmo, Corinthians e São Paulo, e nós vamos voltar lá em 2005 para contar uma história muito interessante envolvendo os dois clubes. Por quê? O Corinthians para 2005, eu vou até pegar o almanaque do Corinthians aqui para poder contar melhor essa história para vocês. Olha só que interessante.
O almanaque do Corinthians trata como a Era dos Galácticos. Lembrando que Galácticos era aquele grande time do Real Madrid com Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, Zidane, era praticamente uma seleção do mundo. E aí ele lembra que na passagem de 2004 para 2005 é marcada pela aprovação da parceria com o grupo MSI. Vocês lembram do Kia Jorabichian? Injetou dinheiro no Corinthians, danou a contratar jogador? Pois é, chegaram nomes como Carlos Tevez, Carlitos Tevez, do Boca Juniors, tinha sido o melhor jogador da América do Sul em 2004. Roger, Carlos Alberto, 2006, jogadores de altíssima qualidade, um investimento altíssimo do Corinthians, tá? Só que a coisa não andava bem. O Timão contratou o técnico argentino Daniel Passarella, mas no dia 4 de maio de 2005 foi eliminado da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final pelo Figueirense. Perdeu por 2-0 lá no Orlando Scarpelli, resultado que levou a decisão para os pênaltis, e o Corinthians foi derrotado pelo Figueirense nos pênaltis. Aí, 4 dias depois, tinha justamente um majestoso, um São Paulo e Corinthians, o jogo sendo disputado no Morumbi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda não tinha vencido na competição, encara o São Paulo e sofre uma goleada impressionante. Um São Paulo impiedoso aplicou 5-1 no Corinthians. Rogério Ceni, Luizão 2, Danilo e Cicinho marcaram para o tricolor e o Carlos Alberto descontou de pênalti para o Corinthians, isso já aos 45 do segundo tempo. O resultado, somado à eliminação para o Figueirense, criou uma crise tremenda no Corinthians e resultou na queda do treinador argentino Daniel Passarella. Isso só na terceira rodada da Série A de 2005. Daniel Passarella demitido, o Corinthians faz a opção por contratar o Márcio Bittencourt, um ex-volante do clube, tinha sido inclusive campeão brasileiro em 1990, numa final contra o próprio São Paulo. Depois chega o Antônio Lopes, mas resumo da ópera. Apesar dessa goleada sofrida para o São Paulo, né, um dos seus grandes rivais, o Corinthians conseguiu se recuperar e ainda foi campeão brasileiro de 2005, carregado por Carlitos Tevez, pela qualidade de Roger, de Carlos Alberto. Mas de todo jeito, uma grande passagem daquela campanha corintiana é a goleada para o São Paulo, que resultou na demissão de Daniel Passarella. Um abraço, pessoal!